Dando continuidade ao nosso estudo de vetores, nós já vimos a adição vetorial, certo? Já vimos o que são grandezas físicas escalares e vetoriais e aprendemos a discernir uma da outra e todas as adições. Bom, agora nós vamos trabalhar a decomposição de um vetor. Por que é importante aprender a decompor um vetor? Uma das aplicações é quando estudamos o estudo das forças, a dinâmica. Nesse exemplo aqui nós temos uma força F agindo sobre um corpo de forma que ela possui em relação à superfície horizontal um ângulo alfa. Nós não sabemos o ângulo, não me importa, porque aqui eu já tenho as informações necessárias, que são o seu respectivo seno e cosseno. Só que nós sabemos que desses 20 newtons, apenas parte dele é responsável por colocar o corpo em movimento. Então eu preciso dessa componente horizontal. Bom, lá na frente, no estudo de dinâmica, quando detalharmos as leis de Newton e suas aplicações, nós vamos entender o porquê e quando decompor. O nosso objetivo hoje é decompor o vetor. Então, se nós optarmos por desenhar aqui um plano cartesiano, eu vou colocar aqui um eixo X e vou marcar como ponto zero aonde está o início desse ângulo alfa. E aqui o eixo Y, vertical. Pronto. Y e X. O que nós precisamos entender aqui? Toda vez que há um vetor angulado, é óbvio que ele é a adição, a composição de dois vetores ortogonais entre si. E aonde estão esses vetores? Se ele está vindo para cá na região nordeste, no sentido nordeste, significa, ó, entre aspas, que é para cima e para a direita. Logo, eu tenho uma componente horizontal para a direita, uma componente vertical para cima. Então vamos desenhar essas componentes. Então, quando eu for realizar o meu desenho aqui, eu sei que aqui há um vetor horizontal, X, e aqui há um vetor vertical, Y. Eu vou dar os seguintes nomes. Componente F no eixo Y. E aqui, componente F no eixo X. Para que eu encontre adequadamente os seus valores, eu vou representar aqui o método do paralelogramo, ou seja, retas paralelas a esses vetores. Paralelo e paralelo. Podia usar o método do polígono? Também podia, mas eu teria que desenhar do lado ali, e eu vou aproveitar a figura, fica mais fácil fazer o método do paralelogramo. Olha só. Esta componente, essa projeção tracejada, tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho que o vetor f de y. Então, nesta região aqui, onde há a composição da formação deste ângulo alfa, e aqui existe obrigatoriamente um ângulo perpendicular entre esses vetores, eu posso encontrar um triângulo retângulo. Então eu sei que a adição através do teorema de Pitágoras deste cateto mais esse cateto a adição do quadrado deste cateto mais o quadrado deste cateto, retirando a raiz quadrada deles, eu terei um módulo de 20 newtons da hipotenusa. Então eu vou usar a decomposição através das relações trigonométricas de seno e cosseno. Então vamos começar com y. O meu vetor vertical, eu vou encontrar pela relação trigonométrica seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou escrever de forma linear, ou seja, hipotenusa dividindo passa multiplicando, porque o meu objetivo é achar o módulo dos catetos. Então, cateto oposto é igual a hipotenusa vezes o seno do ângulo alfa. O meu cateto oposto ao ângulo é o f de y, ó. Está aqui o meu ângulo alfa e é este valor que eu preciso achar. Igual, né? Então, cateto oposto.
f de y, o módulo dele, é igual à hipotenusa, que é o f, vezes o seno do ângulo alfa. Substituindo os valores, eu vou encontrar aqui hipotenusa, força F, 20, e seno do ângulo alfa, 0,8. Pronto. Substituindo, nós temos 16 newtons. Então, com isso, nós encontramos o módulo do vetor f de y, 16 newtons. Opa, coloquei 10 aqui, vamos corrigir. 16 newtons. Encontrei o vertical, vamos para o horizontal. O horizontal, que é o x, substituindo, eu vou usar qual relação trigonométrica? Ele é um cateto cateto adjacente. Então, por se tratar de um cateto adjacente ao ângulo alfa, eu vou usar a relação cosseno do ângulo alfa é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se eu for escrever de forma linear, igual eu escrevi aqui, hipotenusa dividindo passa multiplicando, ou seja, cateto adjacente é igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo alfa. Está aqui. Substituindo, o meu cateto adjacente é o f de x. A minha hipotenusa é a força F, que o exercício deu, e vezes o cosseno de alfa. Então, f de x corresponde a 20 newtons e o cosseno do ângulo alfa, 0,6. Então, nós temos o módulo de f de x é igual a 12 newtons. Pronto. Então, aqui. 12 newtons. Se você for usar o teorema de Pitágoras, colocando 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, tira a raiz para achar 20, o seu valor sempre dará aproximado. Por quê? Lembre-se que o seno do ângulo não é 0,8, é 0,8 e é uma dízima. Ou seja, está aproximado, assim como o cosseno também está aproximado. Então tome cuidado. Uma vez que o valor é aproximado, eu nunca vou ter na operação inversa o valor cheio completo do que era antes. Ok? Dúvidas no WhatsApp. Vetor diferença. O vetor diferença, ou simplesmente subtração vetorial, nós iremos trabalhar agora. Mas antes vamos recapitular algo para que fique bem claro para você. Olha só, na adição vetorial, desses dois exemplos que eu coloquei, F1 30 newtons vertical para cima e F2 40 newtons horizontal para a direita, quando eu vou realizar a adição vetorial, eu faço o quê? Vou pegar o primeiro vetor, lembrando que a ordem não altera o resultado, vou desenhar ele aqui, F1 30 newtons, e aí final do primeiro vetor eu encaixo o início do segundo vetor, que é o meu vetor F2, 40 newtons. Pronto. Finalizei a parte gráfica, que é o desenho. Está aqui F2. Eu vou unir o primeiro início até o último final para achar o meu vetor R, o meu vetor resultante. Então aqui eu tenho o meu vetor R, vetor resultante. E eu vou encontrar o seu módulo através do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sendo o meu vetor R, módulo dele, é igual ao vetor F1 ao quadrado, o módulo dele, mais o vetor F2, o seu módulo ao quadrado. Pronto. Então, realizando o cálculo aqui, nós temos, ó, F1, 30 ao quadrado, F2, 40 ao quadrado, somando os dois e retirando a raiz, nós teremos o quê? Módulo de 50 newtons para esse vetor. Então, esse vetor R, a adição vetorial é para o Nordeste em módulo 50 newtons. Bom,
Quando eu vou fazer a diferença entre esses dois vetores, o sinal negativo está no vetor F2. Então o que eu tenho que fazer? Esse vetor é oposto. Então eu venho aqui, ó, aonde eu tenho o vetor F2 e vou desenhar o vetor menos F2. Então o vetor, para ser oposto, ele precisa possuir a mesma direção, o mesmo módulo, apenas o sentido para o lado contrário. Então o meu vetor menos F2 é esse daqui, que tem módulo também de 40 newtons. Por que eu tenho que fazer isso? Porque ele está claro aqui, que é o vetor menos F2. Quando eu vou calcular a diferença, o vetor que é a diferença, que está sendo subtraído, é quem eu tenho que calcular pelo oposto. Uma vez que eu fiz isso, pronto, é simples assim. Coloquei o vetor que é negativo, no sentido oposto, e agora eu vou realizar a adição vetorial deles. Então ficará assim. O meu vetor F1, vou desenhar ele aqui, vertical para cima, final dele, início do segundo vetor. O meu segundo vetor é o vetor menos F2. Pronto, que nesse caso é horizontal para a esquerda. Pronto. O vetor menos F2. Agora eu pego o primeiro início e vou até o último final. Desenho aqui. E aqui está o meu vetor resultante da diferença entre os dois vetores. Como eu calculo ele? Por se tratar de um triângulo retângulo, eu vou usar novamente teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, substituindo, nós temos módulo do vetor resultante ao quadrado é igual o vetor F1, módulo dele, mais o vetor F2, módulo dele. Pronto, ambos ao quadrado. Então, substituindo, ficará F1, módulo 30 newtons, está aqui ao quadrado, e o meu vetor F2 continua possuindo o mesmo módulo, só inverteu o quê? O sentido, porque agora, por se tratar de uma diferença, é um vetor oposto. Então, quando eu colocar aqui, vai ficar ainda 40 newtons ao quadrado. Então, como é um triângulo pitagórico, se você realizar aqui a equação, você encontrará o mesmo módulo de 50 newtons. Aonde há necessidade de usar um vetor diferença? Quando nós vamos calcular a aceleração vetorial, ΔV. O que é o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o sentido do vetor inicial deverá ser oposto. Vamos explanar mais isso na cinemática vetorial. Versores. O que são os versores? Os versores são os componentes horizontais e verticais de cada vetor. Bom, vamos exemplificar isso. Aqui eu tenho um vetor D apenas vertical. Então significa que ele tem módulo apenas na vertical. O vetor G é horizontal para a sua direita. Então significa que ele tem módulo apenas na horizontal. Mas se eu analisar o vetor E, ele possui módulo tanto na horizontal como na vertical. Tanto que, para achar este módulo, eu preciso fazer a adição vetorial da componente horizontal mais a componente vertical. Como eu acharia ele no quadriculado, tentaria enxergar um triângulo retângulo. Bom, isso nós já vimos lá atrás, né? Já até fizemos exercícios em adição vetoriais. Só que agora, qual que é o nosso problema aqui? Nós temos vários vetores. Como eu faço uma adição vetorial rápida e efetiva? Então eu vou fazer o seguinte. Os versores são as componentes horizontais, que eu vou chamar de X, e as verticais, que eu vou chamar de Y. Pronto. Só que nós chamamos também de I, componente I e componente J. A componente I é o X no eixo horizontal. A componente J é Y na vertical.
Então, como nós vamos realizar uma adição vetorial objetiva e rápida? Eu vou fazer bem detalhadinho, aí no final mostro como fazer bem rápido. Olha só, eu vou analisar aqui vetor por vetor. Então eu vou começar aqui com o vetor A. O vetor A, eu vou analisar ele da seguinte forma. Quanto vale as suas componentes aqui? Eu vou colocar vetor A, vetor B, vetor C, D, E, F e G. Pronto. Vamos colocar aqui. E agora eu vou anotar os valores na horizontal e na vertical. Então vamos lá. Eu vou começar pelo vetor A. O vetor A, ele é vertical para cima, significa que ele não possui valor na horizontal. Ou seja, ele não ocupa nenhum espaço na horizontal. Por isso o valor dele na horizontal é 0. Pronto. Tá aqui. Mas qual é o valor dele na vertical? Gente, vamos lembrar que no plano cartesiano, para cima positivo, para baixo negativo. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. E eu vou usar essa referência, porque aqui eu posso analisar um plano cartesiano. Devo, na verdade, né? Então, de novo, o vetor A ocupa o vetor A ocupa 0 na horizontal, no X. Mas ele ocupa 1, 2, 3, 4 na vertical. Então eu vou marcar isso aqui, ó. 4. Positivo. Por que positivo? Porque é para cima. Agora eu vou para o vetor B. Se eu analisar o meu vetor B aqui, ó, ele ocupa espaço na horizontal e na vertical. Ele está indo tanto para baixo como para a direita. Afinal, sua direção é diagonal, sentido para o sudeste. Então ele tem para a direita e para baixo. Então a medida dele na vertical é 3 e a medida dele na horizontal também é 3. Só tem um porém, vamos analisar aqui. No plano cartesiano ele ocupa 1, 2, 3 para a direita. Então é positivo. E aí na vertical ele ocupa 1, 2, 3 para baixo. Então será negativo esse valor. Quando é para baixo é negativo, quando é para a esquerda é negativo, quando é para a direita é positivo, quando é para cima também é positivo. Então vamos agora para o vetor C. Vou fazer a mesma análise aqui, ó. O vetor C ocupa a posição na horizontal e na vertical. Se ele está vindo aqui para noroeste, significa que ele vem tanto para a esquerda como para cima. Então ele ocupa 1, 2, 3 na vertical e ocupa 2 na horizontal. Então nós temos aqui horizontal 2, se é para a esquerda é negativo, e nós temos vertical 3, se é para cima positivo. Pronto. Continuando, o vetor D ocupa na horizontal, como ele é precisamente vertical, ele não ocupa nenhum espaço na horizontal. Por isso, na horizontal ele é 0. Já na vertical ele ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Então eu vou marcar aqui 11 negativo, porque ele é para baixo. Pronto. Vamos para o vetor E. O vetor E, usando a mesma análise para todos, olha só, ele é para cima e para a direita. Para cima ele ocupa 3 posições, 3 unidades, e para a direita ele ocupa 4. Então vamos lá. Horizontal, 4. Se é para a direita, positivo. Pronto. Vertical, 3. Se é para a direita, também positivo. Agora vamos para o vetor F. O vetor F ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições na horizontal. E é para a esquerda, então será negativo, menos 7.
Como ele não ocupa nenhuma posição na vertical, a sua posição vertical é 0. E agora nós temos o G. O G ocupa 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 5 unidades na horizontal. E como é para a direita é positivo, e na vertical ele também não ocupa nenhuma posição, assim como o F. Então o valor dele é 0. O que eu vou fazer agora? Quando eu diluo ele, decomponho em versores, agora eu venho aqui e faço a somatória. Por quê? Porque aqui ele aponta tudo que é horizontal. Direita, direita, não tem. Esquerda, direita, não tem. Por que eu sei disso? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Foi o que eu escolhi de orientação no plano cartesiano. A mesma coisa no vertical. No vertical tem módulo 4, 3, 3, 11, 3, 0, 0. Positivo para a direita, negativo para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu tenho uma componente I, que é x, vou colocar aqui x, que vale quanto? Vou somar tudo isso, Bom, mais 3, com menos 2, 1. 1 mais 4, 5. Certo? 5 com mais 5, 10. E 10 menos 7, 3 positivo. Então, a minha componente horizontal vale 3 positivo. Ou seja, eu sei que é para a direita. Agora que eu vou fazer a vertical, que é a J, que é o eixo Y, vamos lá, vou somar os módulos. 0, então aqui eu tenho 3 mais, eu já vou fazer isso aqui, 3 positivo com 3 negativo, 0. 3 positivo com 4 positivo, 7. 7 com 11 negativo, menos 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o vetor horizontal tem módulo 3 e ele aponta positivo para a direita. Pronto. O vetor vertical tem módulo 4 e ele aponta negativo para baixo. Então agora eu vou fazer simplesmente a adição vetorial. Pego o primeiro vetor, tem módulo 3, final do primeiro vetor, início do segundo vetor, módulo 4. E agora eu faço o quê? Uno o primeiro início até o último final para achar o meu vetor resultante. Então agora vai ficar assim, vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, estou usando o teorema de Pitágoras. Como é um triângulo pitagórico, eu tenho 5 unidades como módulo do meu vetor resultante. Bom, aqui eu fiz detalhadinho. Você, depois que fazer mais exercícios, vai ter a habilidade de vir aqui só fazer isso, só fazer isso. Vamos lá, eu vou começar pelo horizontal. Então, letra A, 0. B, 1, 2, 3 para a direita. Positivo. C, só estou fazendo horizontal, gente. 2 para a esquerda, negativo. 3 menos 2, 1. 1 não tem, na horizontal 0. 1, 2, 3, 4 para a direita, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a esquerda, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, mais 5. Então vai sobrar 3 positivo. Desenho o meu vetor para a direita. Agora vou fazer o vertical. 1, 2, 3, 4 para cima, menos 1, 2, 3 para baixo, 1, mais 1, 2, 3 para cima, 1 mais 3, 4. 4 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 menos 11, menos 7. Menos 7, 1, 2, 3 para cima, positivo. Menos 7 mais 3, menos 4. Então eu sei que o vetor será 4 para baixo vertical. E aí realizo o teorema de Pitágoras. Bom,
a escolha é sua de como trabalhar, se é por versores ou adição simples. Vale lembrar que, conforme você faz cada vez mais exercícios, você vai identificar uma habilidade que para você é mais resolutiva. Então pratique os exercícios da lista e qualquer dúvida estou sempre à disposição.